Meu irmão e minha irmã, salve Maria, grande alegria poder voltar aqui depois de tanto tempo afastado, mas é que a vida nos vira do avesso, né? Então essa é a verdade. Tantas coisas acontecendo, a pandemia piorando nesse momento, mas graças a Deus parece que as coisas agora estão voltando a caminhar, então novamente voltei aqui para gravar esse segundo momento do nosso programa de liturgia no canal da Ordem Terceira do Carmo, Carmo Esplanada, aqui em São Paulo. E temos aí muito o que conversar, porque hoje nós começamos uma série, não é, de programas sobre a forma ordinária do rito romano. E aí nós temos que entender, né, num primeiro momento, por que ordinário, não é? E ao mesmo tempo, de onde que veio essa questão da missa que nós celebramos hoje. Então aqui nós temos dois missais, o missal de 1962 embaixo, em cima o missal reformado de 1969 e depois emendado, né, em 2002, que é o mais antigo que o mais novo que nós temos aqui. Vamos lá. Ordinário. Nós falamos que o rito romano, né, então já nas nossas aulas anteriores, atualmente é composto de duas formas. Então, formas podem ser entendidas como maneiras de celebrar. Ambas refletem o que nós conhecemos como sendo a lex orandi da igreja. Então, a lei de oração da igreja. O que significa isso? A Igreja Católica tem apenas uma única doutrina. Essa doutrina ela é exposta e preservada pelos ritos litúrgicos. Só que do outro lado também seria importante a gente pensar que os ritos litúrgicos eles expressam a verdade que nós vivemos. Então, quando nós falamos que existem dois ritos, duas formas do mesmo rito, é muito importante se pensar que não há oposição entre eles. A ideia da oposição é a mais importante. Por quê? Porque aí cai na ideia de que um rito é válido e o outro não. Uma forma do rito é válida e outra não. Então, o que devemos enxergar? Duas formas. A forma de 1969, que é celebrada em vernáculo, nas nossas paróquias, com o ciclo trienal de leituras e tudo mais, de maneira geral o padre voltada para o povo, é o que nós chamamos de forma ordinária. Ordinária, comum, não é? Então, literalmente, em inglês se dizia até 2010, mais ou menos, ordinary time. Então, para o tempo comum, eles usavam uma tradução literal do latim, e aí o termo ordinário lá também não é um termo muito bom, então eles acabaram passando para nós, não é? Tempo comum, que é a tradução que nós temos aqui. A forma extraordinária do rito romano, da qual todos os sacerdotes podem celebrar, está ligada aos livros reformados por São João XXIII em 1962. Temos duas reformas aqui, não é? E aí nós temos que entender da onde veio a reforma do Concílio Vaticano II. A reforma litúrgica, não é? Então vamos lá. Por mais maluco que possa parecer, para que nós entendamos da onde vem essa reforma, nós temos que voltar praticamente 300 anos na história. Bastante tempo, não é? Nós temos que voltar lá para a França, na época do rei Luís XIV, quando se começa a desenvolver uma tendência chamada de galicanismo. O que é o galicanismo? De certa forma, é a ideia de que os soberanos internacionais não deveriam colocar a mão na Igreja da França. Entre outras coisas, é praticamente como se fosse uma espécie de anglicanismo, ou seja, da Igreja anglicana, que tem, por sua vez, a rainha Elizabeth II, hoje como papisa, não é? A gente até poderia dizer assim, como a chefe da Igreja, mas sem romper com Roma. Mas a ideia é, tudo aquilo que vinha de Roma, obrigatoriamente tinha que passar pelo crivo do rei e, consequentemente, era só o rei que poderia dar um ok para todos os documentos que vinham de fora. Isso acabou fortalecendo uma igreja nacional francesa que começou cada vez mais a se separar de Roma, seja com a sua liturgia, seja com a sua vivência e, inclusive, com a sua doutrina. Por quê? Porque dentro da igreja galicana
estamos dizendo da igreja francesa, mas que estava mais dependendo do rei do que do papa, disseminou-se uma ideia do chamado jansenismo. Não é? O jansenismo é uma heresia. Não é? É uma heresia que diz que, entre outras coisas, ninguém pode salvar-se. Ninguém pode ser santo, perdão. Os crucifixos jansenistas, eles aparecem com Cristo com as mãos para cima, dessa forma. Literalmente, como se fosse apertado, nos mostrando que ninguém é santo. Pouquíssimas pessoas são santas. 99,90% da população que morre em estado de graça iria para o purgatório. A comunhão era algo raríssimo, 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 raríssimo. A ponto de que alguns padres, galicanos e jansenistas, diziam então que naquele domingo não havia acontecido, muito orgulho, nenhum tipo de comunhão sacrílega na paróquia deles, porque não havia acontecido uma única comunhão dos fiéis. A comunhão era quase um tesouro no mau sentido, um tesouro escondido, não é? Da qual eu não tinha acesso. Vieram várias mudanças, não é? Então, Luís XIV deu lugar a seu neto, que por sua vez deu lugar a seu neto, e nós chegamos à Revolução Francesa, Napoleão, e com Napoleão uma certa aproximação com a Igreja Católica. Essa aproximação vai gerar uma certa retomada do catolicismo dentro da França. Por consequência, nós vamos ver uma tentativa de você reformar a vivência litúrgica. E quem começa essa reforma é literalmente um monge beneditino francês, que começa a partir do Dom Prosper, não é? Que começa então Dom Prosper Guéranger, que inicia o que depois vai ser chamado de movimento litúrgico. O que é o movimento litúrgico? Foi um movimento que envolveu toda a igreja, mas que começou lá na França, com os mosteiros beneditinos, inclusive com a retomada do canto gregoriano, do estudo do canto gregoriano, que acabou gerando mais adiante, não é? Uma centralidade, essa é a ideia do movimento litúrgico. Centralizar a missa, a Eucaristia, a Divina Liturgia, como parte integrante, essencial da vida das pessoas. Isso é muito importante, né? Então nós temos que pontuar isso de uma forma claríssima. Então tem que ser muito bem visto, muito, muito compreendido isso. O movimento litúrgico que começa então na França, ele passa a ganhar corpo, não apenas na França, mas por toda a Europa, não é? Com depois os missais dos fiéis, não é? Os seminários litúrgicos, as formações, os folhetos, não é? Então, e começa-se a falar sobre a necessidade de você conseguir fazer não apenas uma questão de formação, mas que essa formação ressoasse na vida das pessoas e que esse ressoar tivesse como centro a Santa Missa. Falamos em seguida sobre a questão da necessidade da oração litúrgica em comum, não é? Da própria oração pessoal, mas tudo isso a partir da Santa Missa. É dar à Santa Missa a centralidade que lhe é devida. Nós podemos dizer que o movimento litúrgico ele tem dois períodos. O primeiro período é marcado pelo estudo litúrgico, que é característico do século XIX. Então, lá em 1800, 1800 e pouco, os historiadores começaram a pensar a liturgia, ou sobre a liturgia, talvez como preferirem. E começaram a retomar e produzir muito material. Então, pegavam os antigos missais, publicavam os antigos missais, os antigos manuscritos e tal. Havia muita coisa, muito estudo, muita gente boa produzindo, muita gente boa pensando. Foi uma grande efervescência litúrgica. Dificilmente nós podemos falar sobre esquecer, não é, da Mediator Dei,
não é a principal encíclica depois de Pio XII, que vai acabar falando sobre a centralidade da Eucaristia na vida das pessoas. São Pio X, que diminui, não é o Papa da Eucaristia, que diminui a idade para as pessoas poderem comungar. A Igreja vivia uma grande renovação espiritual nesse momento, até a Segunda Guerra. O século XX é marcado por dois grandes genocídios já na sua primeira metade. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945. A Segunda Guerra Mundial, ela é muito mais má do que a primeira. Se havia muitas doutrinas erradas na Primeira Guerra Mundial, nós não podemos esquecer que, por exemplo, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial é o surgimento da União Soviética. Não é? A Segunda Guerra Mundial a gente vê o nazismo, que vai matar milhões de pessoas. Milhões. E aí, as ideias racistas, uma coisa horrível que estava acontecendo. E acontece, então, um profundo desencanto do mundo. As pessoas vivem uma racionalidade científica muito boa, mas essa racionalidade científica foi usada pelos Estados Unidos, por exemplo, para soltarem 2 bombas nucleares em cima do Japão. É o ápice do que queriam os racionalistas do século XVIII. Tá? E nesse momento começa a surgir uma corrente do movimento litúrgico, que diz o seguinte: olha, existe um rito romano puro que acabou misturado com outras coisas. E o que nós temos que fazer? Esse rito misturado não é o rito romano puro. Então nós temos que reformar o rito romano. Quem é um grande partidário dessa ideia, que inclusive vai dizer que o rito romano está estragado, é o padre Jungmann, que escreveu o Missarum Solene. O Missarum Solene é um livro que vale a pena ser lido, sem sombra de dúvida, sabendo dessa premissa proposta pelo padre Jungmann. Então, você tem um grande espírito da liturgia, e começam a falar de reformas, e o concílio, o Papa João XXIII, convoca então um concílio para, era isso que ele queria, abrir as portas da igreja ao mundo moderno. Então, um concílio que trabalhasse com uma ideia muito mais do diálogo, da linguagem, do que especificamente de anátemas ou coisas do gênero. Nisso, o Concílio Vaticano II é muito sui generis. O Concílio Vaticano II ele trouxe, então, como primeiro documento, a Sacrosanctum Concilium, não é? Que é um documento sobre uma necessidade de uma reforma litúrgica no rito, só que sem apontar os caminhos. Você tem lá traços gerais e uma comissão para a execução da reforma litúrgica. Tanto que o concílio é chamado em 1962, é encerrado em 65, e o trabalho com o missal só acaba em 69, com o lançamento do que nós chamamos de forma, hoje, não é do missal, da forma ordinária do rito romano. É muito interessante, e talvez é o principal, que nós pensemos que, claro, há diferenças. Então, a forma ordinária, ela tende a ser muito catequética. Então, ela tem uma liturgia da palavra maior, ela tem mais de um ciclo de leituras, não é? Ela é em vernáculo, né? Então existe a possibilidade dela ser celebrada em vernáculo. Então tudo isso pode ser compreendido como sendo uma parte muito mais catequética, né? Então a parte de instrução é muito mais marcante do que, por exemplo, na forma extraordinária. Então, nós temos que ter isso em mente, mas o que nós temos que ter em mente antes?
como base, que a missa é a missa. A missa no rito bizantino-ucraniano, no rito malankar, no rito romano, na sua forma ordinária ou extraordinária, é a atualização do único e verdadeiro sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Não importa a forma, não importa a forma. É um missal com muito mais escolhas do que a forma extraordinária, que ela é mais fixa? Sim. Só que quem vai à missa bizantina percebe que a única coisa que você muda é a leitura e a leitura do Evangelho. O resto é sempre igual. E mesmo na forma extraordinária nós já tínhamos várias orações, mais leituras, que acabavam mudando ao longo do ano. Vejam, que haja paz. Isso talvez é o principal que nós temos que pensar, porque o Papa Bento XVI, quando lança o documento Summorum Pontificum, ele escreve a carta aos bispos dizendo: nós temos que procurar a paz na igreja. E esse movimento é para isso. Então, meu irmão, se você não teve a chance ainda de participar da Santa Missa na forma extraordinária, participe. Meu irmão, se você só participa da forma extraordinária, vá à missa na forma ordinária. Que haja paz na igreja. Porque a lei daquilo que nós cremos não muda. Não muda. Nós continuamos acreditando nas mesmas coisas que criam os apóstolos. Não há mudança. Não é? Então, que nós tenhamos esse espírito de unidade e de paz litúrgica, para que assim, cada vez mais, nós possamos fazer aquilo que diz o Concílio Vaticano II. Termos uma participação plena, ativa, consciente da Santa Missa, da qual o Papa, na Mediator Dei, já dizia lá, por exemplo, que seja uma participação frutuosa. Então, é isso que nós esperamos, inclusive para ajudá-los na celebração, a celebrarem, não é? Mesmo no seu ministério leigo, não é? Do sacerdócio leigo, que vocês possam, que todos nós possamos celebrar melhor, participarmos melhor da Santa Missa. Nós continuamos no nosso próximo episódio. Fiquem com Deus, até mais.